Eu vou mostrar agora como é que você vai fazer uma cotação, como é que você vai emitir um orçamento pelo sistema. Então, para emitir um orçamento é bem simples. Então, você já tem os produtos cadastrados, você já tem os clientes cadastrados. Então, o sistema vai requerer o quê? Ele vai requerer, na hora que você vai montar o orçamento, um cliente, condição de pagamento, um vendedor cadastrado, um produto cadastrado. Você vai informar o prazo de pagamento, ok? Então aqui eu já tenho todos os dados cadastrados, ok? Então aqui eu tenho o cadastro de clientes. Nós vamos pegar aqui um cliente como exemplo. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Então eu vou acessar aqui a opção de orçamentos. Onde é que eu vou entrar aqui para fazer orçamento? Eu tenho esse botão aqui, orçamento, ou eu posso vir aqui pelo menu processo, orçamentos. Então eu clicando aqui ou direto no botão orçamento, ele abre a mesma janela. Então é mais prático você clicar aqui no botão orçamento que ele abre mais rápido. Pronto, abriu a tela orçamentos. Tá vendo que ele está aqui no número 8? O número 8 vai ser o próximo. Então, se eu quiser pesquisar orçamentos anteriores, eu tenho duas formas para pesquisar. Eu posso clicar aqui no botão retornar, ele volta para o orçamento anterior, e esse botão aqui, ó, anterior, ele vai navegando para os números anteriores, tá vendo? Então eu posso olhar os orçamentos. A outra forma é eu entrar, acessar a janela orçamentos, o menu orçamentos e clicar aqui nessa guia pesquisar. Quando eu clicar aqui na guia pesquisar, ele vai carregar para mim todos os orçamentos que já estão emitidos no sistema. Tá vendo? Aqui estão os números dos orçamentos. Se eu quiser ordenar aqui por ordem crescente, eu clico uma vez na palavra número aqui na coluna, ele já me ordena os orçamentos aqui, ó, do primeiro ao último. Se eu quiser inverter, eu clico de novo aqui na palavra número, ele inverte para mim o número dos orçamentos, ou seja, do maior para o menor. E quando está em azul, é do menor para o maior, ok? Então eu posso pesquisar. Então aqui eu sei o número do orçamento. Essa coluna tipo, com essa letrinha O, é de orçamento. Então qual é o tipo dessa pesquisa? Tudo aqui é orçamento. Então eu tenho aqui o código do cliente, e aqui o nome do cliente, a data de emissão do orçamento, o valor total do orçamento que foi cotado. Ó, eu tenho orçamento de 2.080, 47 mil, eu tenho de 20.073, tá vendo? São os valores que foram cotados. Se eu for pelo teclado com a seta para a direita, ele vai me mostrando as colunas que tem mais para lá, ok? Então eu posso navegar para a esquerda ou para a direita, ou também com o mouse, com a seta aqui embaixo, ó. Fica a seu critério, ok? Então aqui mostra para mim quem foi o vendedor que cotou. Então aqui o Diogo e o Edgley. Na hora que você começar a montar os seus orçamentos, vai aparecer aqui. Por exemplo, eu quero ver todos os orçamentos só do Edgley. Então o que eu faço? Aqui eu posso clicar aqui na setinha no canto esquerdo ou teclar F7. Ele abre a pesquisa, ok? Aí eu quero ver o vendedor. Então nós vamos pesquisar todos os orçamentos de um determinado vendedor. Então eu teclei F7, ele abriu aqui a pesquisa ao lado. E eu vou pesquisar aqui o código do vendedor. Tá vendo que não está aparecendo aqui código do vendedor, né? Código do funcionário. Eu posso retirar, por exemplo, essa coluna aqui. E posso colocar aqui o código do vendedor. Olha lá, código do vendedor. Ok? Pressiono 0 e a tecla Tab.
ele vai me abrir por cima o cadastro dos vendedores e eu vou especificar quais os orçamentos que eu quero ver, de qual vendedor. Então, eu vou clicar aqui no nome do vendedor, ele aparece aqui, eu clico pesquisar e ele já me mostra o orçamento do vendedor em questão. Então, todos os orçamentos que estão vinculados a esse vendedor vão aparecer. Então, você filtra mais rápido. Então, quando você começar a fazer os seus orçamentos, vai ter lá o campinho vendedor onde você vai vincular. Eu quero pesquisar só os meus. Então, você vem aqui, coloca o teu código e vai aparecer todos os seus, as suas cotações. Ok? Se eu quiser exibir todos novamente, eu apago esse campinho vendedor. Coloco um asterisco aqui, qualquer campo, ele vai aceitar aqui no campo cliente. Ó. Coloco um asterisco e clico pesquisar, aí ele me mostra tudo. Ok? Voltando aqui nessa aba dados, eu volto para a tela orçamentos. Vamos criar um novo agora. Vou clicar no botão novo, ele vai me dar o próximo número disponível. Seria o número 8. Então, ó, o primeiro campo é o lançamento. Qual a data que esse orçamento está sendo realizado? Então, ele já traz a data do dia. Ok? Já traz a data do dia. Se eu quiser alterar, eu clico aqui e posso escolher a data. Posso avançar os meses para frente, para trás e assim por diante. Eu posso escolher o dia e o mês. Se eu quiser a data, clicar no calendário na data do dia, é só clicar aqui no quadradinho vermelho. Ó. Ele já põe a data do dia. Cliente. Estou fazendo esse orçamento para qual cliente? Então eu pressiono 0 tab, ele busca o cadastro do cliente, ele me abre por cima. E eu vou localizar o cliente. O cliente que eu quero fazer o orçamento, ele começa com a letra E. Se eu apertar a letra E, ele já vai direto. Nós podemos então pesquisar esse. Ó. Aqui o meu exemplo, eu apertei a letra E. Quando eu aperto qualquer letra, ele já vai direto aonde começa a primeira letra E. E tudo que estiver abaixo aí já está na letra E, tá vendo? Ó? Se eu quiser localizar esse aí que você está em mãos, a Regler, eu aperto a letra R, ele já vai direto para a primeira palavra que começa com a letra R. Agora eu não sei se esse nome aqui é o nome fantasia. Entendeu? Acho que é o nome fantasia. O nome fantasia? Regler, né? Então estaria por aqui, ó. É o nome fantasia. Isso que eu queria saber. Então nós podemos pesquisar pelo nome fantasia. Pressionamos aqui o F7. Olha lá, nome fantasia, ó. Aí eu coloco Regler, pesquisar. Será que ele vai aparecer o nome fantasia? Já achou. Por isso que quando você estava na letra A ali, eu fui ver. Então, as pesquisas, elas podem ser pela razão social ou pode ser pelo nome fantasia também. Então, se você não achar pela razão social, ele pode estar no nome fantasia. Então nós podemos localizar ou pela razão social ou pela fantasia. Então achamos aqui pelo nome fantasia. Localizado o cliente, pressiono OK, ele joga já para este campo aqui o cliente. Ok? Como eu estou em orçamento, nós vamos pular esse campo, vamos pular esse aqui. Ah lá, o vendedor. Ele já localizou o vendedor Paulo Araújo. Ou seja, este vendedor já está vinculado a esse cliente lá no cadastro do cliente. Então, toda vez que você chamar esse cliente aqui no orçamento ou no pedido de venda, ele já vai trazer o vendedor. Mas eu posso alterar aqui o vendedor? Por exemplo, eu estou fazendo uma venda para um cliente que o Diogo atende. Então, ele é o vendedor que atende esse cliente. Está cadastrado, está amarrado lá no cadastro dele. Eu posso fazer a venda para esse cliente e eu ganhar a comissão? Basta vir aqui e trocar. Então eu mudo aqui o número do vendedor. Eu pressiono 0 tab e escolho o outro vendedor. Ok? Ele mudou aqui, ó. Se eu quiser voltar, eu só mudo o número aqui, ele já coloca o vendedor que estava. Esse campinho aqui é a condição de pagamento, ou seja, estou fazendo um orçamento para esse cliente na condição de pagamento 28 DDL, o boleto.
E se eu quiser alterar? Ele já trouxe essa condição de pagamento, porque essa condição de pagamento também está já vinculada ao cliente lá. Se eu quiser alterar, eu pressiono apago, pressiono zero tab, e ele vai me trazer todas as condições de pagamentos cadastradas no sistema, ok? Aí eu escolho, estava 28 dias, né? Estava 28 dias. Se eu quiser mudar, posso mudar aqui, ó. Posso colocar 20. E ele muda. Se eu não quiser mudar, eu deixo aqui do jeito que está. Esse campo juros e esse campo desconto, os dois campos, o valor que eu informar aqui dentro é em percentual. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 5, eu estou dizendo que no final do orçamento, o meu total líquido ele terá 5% de desconto. Então, se eu quiser dar 5% de desconto no valor final, eu informo o desconto aqui. Tá? Se eu não quiser informar nada, eu deixo em branco o campo. Sempre usando o tab, né? Eu só apago lá. Juros também é a mesma coisa. Se eu colocar aqui 5%, porque o campo aqui, ó, esse campo e esse é em percentual, olha o símbolo aqui de percentual. Se eu colocar aqui 5, no final, os meus produtos vão somar um total de 5% de juros. Se eu não quiser aplicar nenhum juros no final, eu apago e deixo zerado. Ok? Esse campo aqui e esse outro campo é a mesma coisa, desconto e juros, só que em reais. Os dois primeiros campos em percentual e os outros dois campos em reais. Então, por exemplo, minha compra, o meu orçamento deu R$ 500,80. Aí eu quero tirar os 80 centavos e arredondar para 500. Então, ou eu dou um desconto em percentual, ou eu tiro aqui em reais. Eu coloco 0,80. Aí no final, o meu orçamento fica com R$ 500 certinho. Então, aqueles 80 centavos eu tiro. Então, eu quero tirar aqueles centavinhos, eu coloco 0,80 e tira. Ok? Essa guia transporte, ele mostra aqui a transportadora. Então, estou fazendo um orçamento para o cliente. Como é que o meu produto vai chegar até o cliente? Essa aba transporte, ela vai mostrar os dados para transporte. Então, por exemplo, qual a transportadora que eu vou utilizar para entregar a mercadoria para o cliente? Como é que o meu produto vai chegar até ele? Ele vai vir buscar ou eu vou entregar? Então, eu posso escolher a transportadora. Se eu pressionar 0 tab, ele me mostra as transportadoras cadastradas no sistema. Eu posso utilizar qualquer uma dessas transportadoras aqui, ou utilizar aquela que o sistema vai sugerir. Então, aquela hora veio qual? Sedex. Já está vinculada lá no cadastro do cliente. Mas a qualquer momento, eu pressionando 0 tab, eu altero a transportadora. Ok? Não preciso preencher o número da carga. Depois desses botões aqui eu vou esconder. Esses campinhos aqui que não são tão imprescindíveis, não são necessários, eu vou esconder para você trabalhar apenas com os campos que você vai precisar. Frete. Se eu estou mandando por Sedex, o frete fica por conta de quem? O frete é meu ou é de quem vai receber? Então é destinatário. Ok? Aí eu tenho o campinho aqui, frete. Se for remetente, eu posso informar um valor de frete, um valor de seguro, um valor de despesas acessórias. Lembrando que esses campos, o número que eu informar aqui dentro, o formato é em reais. Não é em percentual, é em reais. Não preciso preencher o nome de motorista. Eu vou voltar aqui para destinatário. Essa outra aba aqui é uma aba fiscal. Por exemplo, eu preciso informar a alíquota de ISSQN aqui? Não preciso, porque não é serviço. Então isso aqui eu vou esconder também. Estou montando um orçamento. Qual a finalidade desse orçamento? É para revenda ou consumo? Aqui, tudo que vocês comercializam é mais para consumo mesmo, né? Ou é para revenda? É mais para revenda ou consumo? Não, é variável. Porque, por exemplo, esse aqui ele conserta equipamento. Então eu estou revendendo para ele. Entendeu? Entendi. Então ele vai Ou eu comprar para vendo para uma revenda. empresa que ela mesma faz a própria manutenção, aí é consumo. Aí é consumo. Então, toda vez que você for fazer um orçamento, você informa se é para revenda ou se é para consumo. Cotação. Qual é o nome do comprador?
lá nesse cliente aqui? Quem é o comprador lá? Por exemplo, vamos supor que fosse o Silvio. Prazo de entrega. Ah, eu tenho um prazo de entrega, digamos, de 15 dias. Qual a validade desse orçamento? Hoje é dia 26. Ah, ele só tem validade até dia 5. Então ele tem validade até o dia 5. Então posso colocar a validade. Os impostos já estão inclusos? Vai ser a incluir ou é isento de impostos? Você tem que, por exemplo, isso aqui, o tipo de produto que você tem que informar ele que está incluso o ICMS, porém o IPI não. Então é a incluir. A Ou eu incluir, posso colocar até incluso, não tem problema não. Porque lá no orçamento você vai ver que vai aparecer as alíquotas lá. Eu tenho essa aba representante. O que é o representante? Lembra que na primeira aba que eu tenho o campo vendedor? tá? O que é vendedor e representante no sistema? O vendedor e o representante, ambos são vendedores, porém um é interno e o outro é externo. O representante fica externo. Então, por exemplo, eu, Vinícius, eu fico só na rua, prospectando clientes. E eles vão ligando aqui, vocês vão cadastrando eles. Então, tudo que for vendido aqui, eu ganho comissão e você também ganha. Aí a comissão pode ser um pouco maior para mim, um pouco menor para você, ou vice-versa, um pouco maior para você, um pouco menor para mim. Digamos que a sua empresa me contrate e fala, ó, Vinícius, você quer ser meu representante? Quero. Então é o seguinte, olha, para vendedor interno, meu quadro já está completo, eu pago 5% de comissão. E para representante, eu pago só 3%. Ah, tudo bem. Quando surgir uma vaga interna, eu coloco você para dentro. Tudo bem? Tudo bem. Então, todos os clientes que eu prospectar, vendeu aqui, eu tenho 3% e você tem 5%. Ok? Um exemplo, né? Só estou dando um exemplo, mas pode ser que tenha alguma empresa que trabalhe assim. Aí, quando surgir uma vaga aqui, eu puxo você para dentro. Né? Você quer começar a trabalhar com a gente? Então, você vai para a rua. Então, aqui a gente usa o campinho representante. Aí, eu preciso cadastrar um vendedor lá no cadastro de vendedor e tem uma abinha lá, uma janelinha semelhante a essa aqui, ó. Semelhante a essa, que vai estar escrito se ele é vendedor, supervisor, se ele é um representante, e eu classifico ele lá no cadastro de vendedor. Então aí pode ir comissão para quem está interno e quem está externo. Entendeu? No momento nós não vamos utilizar, então vai ser só vendedor interno, porque aqui só de vendedores só estão você, o Diogo e o Edgley, ok? Moeda de impressão, eu também poderia esconder esses campos, porque o nosso sistema ele trabalha com vários tipos de moeda. Trabalha com dólar, trabalha com euro. Então, qualquer tipo de moeda que você quiser comercializar o produto, você pode comercializar. E isso está habilitado no sistema. Vai ter alguns produtos que o preço no cadastro vai ser em dólar. Então, existe a moeda dólar e a moeda real. Aqui, alguns produtos de vocês vão ser comercializados em dólar. Então, lá no cadastro do produto, vai estar o preço em dólar. Aí o sistema faz a conversão. Você coloca a cotação do dólar do dia para compra e para venda, ele faz a conversão e te dá o preço em real automático. Nós temos clientes que trabalham com 6, 7, 10 moedas, porque ele vende produtos químicos. Então ele precisa trabalhar, ele vende para a América Latina, ele vende para Europa, para a Ásia, compra e vende. Então ele precisa trabalhar com todas as moedas. Então dependendo de onde ele pega o material, ele precisa comercializar em moeda local. Ele precisa ter o preço lá. Então o sistema ele trabalha com isso. Eu tenho essa outra aba aqui, dados adicionais, 2. Esse campo eu não preciso preencher porque é só um orçamento. Esses campos aqui eu não preciso preencher nada. Eu poderia preencher talvez só o contato. Então, por exemplo, quem são os meus contatos lá no cadastro desse cliente aqui, ó? Quem são os meus contatos? Então eu vou aqui em contato, pressiono 0 tab, e se aparecer o nome de alguém aqui, é porque eu tenho cadastrado lá os contatos. Como não apareceu nada, eu não tenho nenhum contato cadastrado, ok? Então eu posso deixar em branco. Esse anexo, se vocês quiserem usar, também é uma boa. Por exemplo, o cliente ele quer um orçamento e te manda um desenho.
não é? Uma imagem digitalizada, um arquivo JPG, por exemplo. Aí você abre uma pasta lá na sua máquina e coloca a imagem gravada desse desenho lá numa pasta. Aí, quando você for acessar este orçamento, você em dado momento você fala assim, puxa, eu precisava dar uma olhada naquele desenho. Aí você não lembra qual foi a pasta que você colocou aquele desenho lá no computador. Você não lembra, você fica procurando e não acha. Então o sistema tem essa parte aqui de anexo para você anexar um documento a esse orçamento. Se eu clicar no botão abrir, ele vai me abrir uma janelinha e perguntar uma imagem ou um documento qualquer. Por exemplo, deixa eu pegar um PDF aqui. Esse PDF aqui, vamos supor que fosse esse o documento. Eu anexo aqui o documento, ó. Tá vendo? Só o caminho, eu anexei. E ele já abre para mim, ó. Ele já abriu o documento para mim. Quando eu acessar esse orçamento novamente e quiser pesquisar o documento que está vinculado a esse orçamento, puxa, qual que era mesmo o documento que a pessoa lá me mandou? Eu sei que eu tenho numa pastinha na minha máquina, mas eu não estou achando. Então eu vinculo o caminho do documento aqui, só clico no botão abrir, ele já me abre na tela, ele já vai lá onde é que está o arquivo. Então já me poupa o trabalho de eu ter que ficar procurando. Então só vinculo aqui o caminho onde está o documento, tá? Se eu não quiser vincular nenhum documento, eu clico aqui no botão limpar, ou nem preencho. Status do orçamento. O status é o seguinte, quando eu estou abrindo o orçamento, eu dou um status para ele, se ele está em cotação, se já foi enviado, se está cancelado, vendido ou perdido, ou se está em stand-by. Por exemplo, eu abri um orçamento, mas a pessoa não me responde, então eu vou deixar ele em stand-by. Quando ele me responder, eu renegocio com ele. Ou, se eu acabei de fazer o orçamento e já mandei para o cliente, ele está em cotação. Então eu coloco aqui. Essa aba garantia, qual a garantia dos meus produtos? Eu posso informar aqui. Eu dou garantia de 1 ano. Então hoje é dia 26 de novembro. Eu posso ir lá para o dia 26 de novembro de 2012. Dá 1 ano de garantia. E posso colocar alguma descrição aqui com relação à garantia. Garantia só do motor. Garantia só de tal peça, assim por diante. Ok? E agora eu vou colocar os itens do orçamento. Então eu vou clicar aqui embaixo no botão incluir. Ele vai aparecer a janela inclusão de itens. Eu vou colocar o que? Um produto. Então eu vou pressionar 0 Tab. Ele vai me abrir o cadastro de produto por cima. Olha lá, apareceu o cadastro de produto. Escolho o produto e teclo Enter. Aparece a descrição do produto. Eu vou colocar a quantidade. Por exemplo, o cara está fazendo uma cotação comigo. O cliente está me cotando uma peça. O preço de venda aqui veio vazio, tá vendo? Por quê? Porque lá no cadastro desse produto o preço está vazio. Mas eu posso informar na hora. Então digamos que fosse R$ 45. Ok? R$ 45. Tá vendo que o lucro aqui está sendo menos 25? Ou seja, por que está dando menos 25? Porque eu não tenho preço de custo. Para eu saber quanto eu estou tendo de lucro, eu tenho que ter um preço de custo informado. Então, se eu compro o meu produto a R$ 10, é o meu custo, e estou vendendo a R$ 60, qual que é o meu lucro? Entendeu? Então, para eu saber o lucro que eu estou tendo no item, eu preciso que todos os itens cadastrados no sistema tenham preço de custo. Porque aí o sistema compara o custo com o preço de venda, que te dá o lucro. Aqui está aparecendo menos 25 porque o preço de custo está zero. Entendeu? Está zero. Se o preço, por exemplo, estivesse R$ 200 e eu estivesse vendendo a 100, eu ia ter um lucro de quanto? Nenhum. Menor, né? Eu estou vendendo menor do que o preço de venda, então eu preciso ter preço de custo.
Então eu tenho que ter a quantidade, eu tenho que ter a unidade de medida, já atrás do cadastro, e tem que ter o preço de venda. Se ele trouxer um preço de venda, eu também posso modificar. Ok? Então ele já faz a multiplicação. Ele pega aqui a quantidade vezes o preço de venda e já me dá o total. Se eu alterar aqui para 200 peças, então ele já multiplica 200 por 45 e já me dá o total aqui. E já aparece aqui que a finalidade é revenda. Porque lá naquela janelinha anterior eu já tinha especificado que tudo que eu ia cotar é revenda. Eu tenho essa aba informações, ele vai me dar algumas informações aqui. À medida que eu for fazendo cotações, eu já vou tendo informações desse item para orçamentos futuros. Ele já vai me informando aqui, ó, as informações sobre a última venda desse produto para esse cliente. Então, quando eu fizer um orçamento posterior, uma venda posterior, já vai começar a me trazer estatísticas aqui desse produto, exatamente. Qual foi o último preço, a quantidade levada e assim por diante. Complemento, eu tenho a descrição do item aqui, não tenho? Se eu quiser colocar aqui um complemento dessa descrição, eu escrevo nessa linha aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui, caixa pequena. Então, vai sair um complemento de descrição embaixo da descrição do item no orçamento. Só precisamos verificar se o gerador, que é o que vai imprimir lá no papel o orçamento, está configurado para isso, mas acredito que sim. Clico aqui no botão salvar, ele continua na tela e já coloca aqui para mim o primeiro item. Eu vou colocando mais itens. Zero tab. Ele me abre o cadastro de produtos. Eu vou no outro produto que eu quero. Coloco aqui. Põe a quantidade. Preço de venda trouxe 0. Porque não tenho nada cadastrado lá. Posso colocar o preço que eu quiser. Ele já fez o cálculo aqui, ó. Salvo. E ele vai montando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocando quantos itens eu quiser. Ah, eu posso repetir o mesmo produto com o mesmo código? Que aqui está o código 1 e o código 2. Eu posso repetir o código 2 aqui? Se eu colocar o código 2 aqui, ó, ele repete, ó. Aí eu posso mudar a descrição aqui, ó. Eu posso mudar a descrição, altera a descrição. O campo aqui está aberto. Eu posso alterar, complementar. Esse campinho aqui em cima, eu tenho 65 caracteres que ele cabe aqui dentro. Se a descrição que eu precisar colocar for superior a 65 caracteres, a hora que preencher os 65 caracteres aqui, eu venho para a linha de complemento. E eu tenho mais 15 linhas com 65 caracteres cada uma. Então eu vou ter 16 linhas com 65 caracteres. Então vai dar um total de 1040 caracteres. Então a descrição do meu produto eu posso ter até 1040 caracteres. Então tenho bastante espaço. Ok? Mas muito difícil de usar tudo isso. Praticamente vai ser só a descrição que está no cadastro do produto, não é mesmo? Então volto aqui na aba dados, já coloquei aqui o produto, ó, eu repeti o código, posso informar uma quantidade diferente e um preço diferente. Tá vendo? Pronto, já jogou lá. Se eu não quiser colocar mais nada, eu clico aqui no botão sair. Pronto, já está montado lá. Tá vendo? Eu já tenho aqui o produto, a quantidade, a unidade de medida, o preço de venda do item e as alíquotas, ó, de CMS, a alíquota de IPI e o valor total de IPI. Aqui embaixo eu tenho a aba endereços, onde vai trazer o endereço do cliente, ó, endereço de faturamento, o endereço de cobrança e o endereço de entrega.
Posso colocar alguma observação para o orçamento, né? Posso colocar qualquer observação que eu quiser e vai sair no orçamento. Essa aba aqui embaixo, ó, itens vendidos, se eu clicar aqui no botão filtrar, ele já me dá um histórico de tudo que já foi vendido para o cliente. Então, por exemplo, eu estou fazendo um orçamento para esse cliente e quero, no momento que eu estou fazendo o orçamento, já ter uma noção do que eu já orcei para ele, do que eu já vendi para ele. Então, sem sair desta tela, eu uso essa aba aqui, ó, itens vendidos, e clico no botão filtrar e já me dá o histórico. Só que é o seguinte, eu quero ver um histórico do quê? Só de orçamento, só de pedidos ou só de notas? Entendeu? Porque se eu clicar no botão filtrar, ele me traz tudo. Mas digamos que eu quero ver apenas os últimos orçamentos que eu já fiz para ele. Então estou fazendo um orçamento e quero ver os orçamentos anteriores. Então eu venho aqui, ó, no processo e escolho a palavra orçamento e quero ver os itens desses orçamentos. Clico no botão filtrar. Quaisquer orçamentos anteriores que eu já tenha feito para esse cliente, ele já vai me trazer aqui nessa tela. Então no ato do orçamento que eu estou fazendo, eu já vejo tudo que eu fiz para ele anteriormente, sem sair da tela. Ok? Bom, então já preenchemos aqui todos os campos, só tem essa aba informações aqui. Tá vendo? Ele me dá um total de lucro ou prejuízo sobre o valor total. Ele me dá um percentual de lucro ou prejuízo sobre o valor total do orçamento. E aquele campinho lá naquela janela do item é sobre o item. Clico aqui no botão salvar agora e vou emitir o orçamento. Estamos fazendo assim passo a passo, devagarzinho, só para você ter uma noção, não é? Aí depois você vai fazer uns aqui, já para testar. Aí ele vai perguntar, olha, deseja emitir esse orçamento? Sim. Vai aparecer essa janelinha aqui, sempre clico no botão OK. Ele sempre vai me mostrar o orçamento na tela primeiro, nunca para a impressora direto. Aí o orçamento já está montado. Clico nesse botão central aqui, ó, ele aumenta para mim o orçamento. Então eu tenho o número do orçamento, os dados da empresa, emissão do orçamento, aqui os dados do cliente, vendedor, a condição de pagamento, transportadora, aquela observação que eu coloquei e aqui os produtos, ó. O código do produto, a descrição, aquela observação que eu coloquei dentro do produto, ele coloca na linha de baixo, tá vendo? Mas pertence ao mesmo produto. Pode ver que na frente não tem nenhum valor, ó. É só uma descrição de complemento. E os outros dois itens, ó. Então aqui eu tenho os valores, né, de ICMS, não tem alíquota de ICMS, ó, mas tem alíquota de IPI. Ele deu 793,85 de IPI. Então o valor total dos produtos, ele está somando aqui, ó. Se eu pegar 9.000, 6.800 mais 77, 15.877. Mais o total de IPI, está aqui. E aqui as informações que já são fixas, né, que o Diogo pediu para deixar. Vendo? Eu só coloquei 3 itens, mas à medida que eu vou colocando mais itens, toda essa área aqui, com esses dados, vai descendo. E ele vai utilizando quantas folhas forem necessárias. Então não importa a quantidade de itens, você pode colocar. Que ele vai empurrando isso daqui. Eu só coloquei 3 aqui, então tudo cabe numa folha. Aí você quer mandar para o cliente por e-mail, você clica aqui nesse botãozinho aqui em cima, ó, e-mail. Tá vendo aqui que tem um botãozinho aqui, ó? Ele vai abrir o cliente de e-mail para mandar. Não sei se vai funcionar aqui. Não está funcionando porque não está habilitado. Ele já abre o Outlook e já manda automaticamente por e-mail. Aí para imprimir, você clica aqui nesse botãozinho do canto aqui, ó. Imprimir. Ele vai aparecer essa janelinha aqui, perguntando para qual impressora você quer mandar. Então o sistema vai detectar quais as impressoras estão instaladas na rede. É só você escolher uma impressora, colocar a quantidade de cópias, dar OK e vai para a impressora.
Está feito o orçamento. Aí ele já vai automaticamente para o próximo número. Tá vendo? Já está disponibilizado aqui. Está feito. É isso. Eu clico aqui no botão sair. Finalizado.